Bom dia, pessoas. Aqui começamos a nossa última aula. Lembre-se que para acompanhar todos os conteúdos de todas as aulas, tem aquele resumo, aquele texto de 2 folhas que eu enviei para vocês. Tem basicamente todo o nosso conteúdo lá. É uma boa forma de fazer uma revisão do que vocês viram. E se vocês quiserem ampliar os conhecimentos, tem aquele livro que eu mandei. E cada capítulo da nossa aula, eu enviei as páginas do livro referente àquele conteúdo. Então, o capítulo 9 do livro Sociologia em Movimento, ele contempla todo esse nosso conteúdo, né? Além disso, tem essas videoaulas que vocês podem aprofundar os conhecimentos. Então, relembrando, assiste a videoaula. Quer dar uma resumida no conhecimento? Tem o texto de 2 folhas. Quer dar uma ampliada? Tem o livro para ver. Ficou com dúvida? Não clareou algumas coisas? Quer acrescentar algum comentário? Tem um mural ainda, que você pode lá no mural colocar, professor Álvaro, isso, sociologia, isso, colocar suas dúvidas e clarear as coisas. Vamos então curtir essa aula. Espero que a gente se divirta e aprenda sobre isso. Para falar dos avanços e retrocessos no mundo do trabalho, vamos apresentar o modelo econômico neoliberal, que é um modelo que a gente está vivendo hoje. Para fazer isso, nós vamos iniciar com as origens do modelo liberal, lá na Revolução Francesa. Vamos falar do surgimento, do ressurgimento desse modelo, lá na década de 80, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos. Falar de como isso está afetando a economia e o mundo do trabalho hoje. E vamos terminar essa nossa aula falando de uma perspectiva para o futuro, que pode ser uma perspectiva otimista. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar do neoliberalismo. Para a gente entender o que é esse modelo econômico, o neoliberalismo, vamos nas origens dele, quando ele surge lá no final da Idade Média, com a Revolução Francesa. O que acontecia? Antes nós tínhamos um modelo econômico monopolista e centralizado na figura do rei. O rei decidia tudo, a economia todinha estava centralizada na figura do rei, e o capitalismo que estava surgindo nessa época tinha que se submeter às decisões reais. Nem sempre os capitalistas gostavam muito disso. O que eles fizeram? Na Revolução Francesa. Eles modificaram a forma de comandar o Estado, derrubando o rei através da Revolução Francesa. O que eles queriam? Eles queriam a liberalidade, ou seja, eles queriam a liberdade para poder tomar as decisões no mundo capitalista sem a interferência do Estado. Então, eles estavam se revoltando contra as decisões de um governo centralizado, monárquico, propondo um governo onde a lei da oferta e procura, as leis do mercado, decidissem o que iam acontecer. Então, esse é o modelo liberal que surge mais ou menos com a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Mais tarde, esse modelo liberal foi abandonado porque ele se mostrou falho em alguns aspectos, ou seja, o mercado não regulava tão bem as relações trabalhistas, deixando o trabalhador muito à mercê dos empresários, e ele foi substituído por outros modelos, o laissez-faire, o modelo socialista, vários outros modelos econômicos. Hoje em dia está havendo uma retomada desse modelo neoliberal. Então, com a Revolução Francesa, os capitalistas removeram o rei do poder e se livraram das regras, das regulações econômicas que impediam eles de tomar as suas decisões, de seguir os seus caminhos, né? Assim, eles estavam livres de qualquer legislação imposta para estabelecer uma relação entre o capital e o trabalho sem a regulamentação do Estado. Esse é o modelo liberal. Na década de 80, esse modelo liberal ele ressurge no mundo moderno. Ele é fortemente influenciado por essa aí, Margaret Thatcher. Ela foi a primeira-ministra da Inglaterra de 1979 a 1990.
ela reimplantou essas ideias do liberalismo econômico, ou seja, de uma economia na qual as relações entre trabalho e capital eram livres da regulamentação do Estado. No Brasil, esse modelo ele começa a ser implantado com a eleição de Collor em 1990, ele fica até 92, depois ele é impeachmentado, né? Ele é fortalecido por Fernando Henrique Cardoso, esse modelo neoliberal, e hoje ele está sendo implantado pelo ministro da Economia atual de Bolsonaro, que é Paulo Guedes. Mas fica uma grande pergunta que a gente precisa responder. Hoje não existem mais reis contra os quais a economia deve se libertar. Então, do que esse modelo neoliberal quer se liberar? O que ele está buscando nesses anos 80, 90, 2000? Quais são os interesses desse modelo neoliberal? E isso a gente vai explicar agora. Para responder a essa pergunta, é preciso olhar para os últimos 150 anos do movimento sindical e entender o seu impacto na qualidade de vida do trabalhador. Foram conquistados vários direitos, como a carteira de trabalho, salários de emprego, salário maternidade, aviso prévio, férias remuneradas, jornadas de 40 horas, remunerados descanso, estabilidade, etc. Em última instância, quem garante a aplicação desses direitos é a justiça trabalhista. Falando bonito, o que o capitalismo neoliberal quer é a desregulamentação das leis trabalhistas. Traduzindo, o que o liberal quer é ficar livre das leis que protegem o trabalhador. E com contratos temporários, terceirização, não precisar respeitar mais os direitos trabalhistas. Assim, ele aumenta o lucro às custas da qualidade de vida do trabalhador. Resumindo, então, o neoliberalismo econômico incentiva uma maior participação do capital em setores que antes eram regulamentados e administrados pelo Estado. Além disso, ele desregulamenta as relações trabalhistas, retirando garantias do trabalhador, que, pressionado pelo desemprego, acaba aceitando isso. O que resultou no aumento do desemprego mundial e uma fragilização econômica desses trabalhadores. Para continuar esse nosso passeio em busca de entender como é que é o mundo do trabalho hoje, vamos ver qual é o impacto que as tecnologias têm na vida do trabalhador. Para isso, vamos assistir esse filme aqui, ó. O importante não é o que ele diz, mas o importante para a gente é o que esse vídeo não diz. A apresentação desse vídeo já nos traz algumas dicas importantes. Quando ele fala das vantagens da automação para a indústria, ele está dizendo o seguinte: as tecnologias custam caras para ser desenvolvidas e implantadas. E elas só são implantadas se elas geram lucros para quem está pagando por ela. Ou seja, se uma tecnologia não produzir lucro para a empresa, ela vai ser abandonada. E se ela não for boa para o consumidor e ou para o trabalhador, será que ela vai ser implantada? Claro. Quem está implantando ou não uma nova tecnologia é quem está pagando por ela, quem vai querer obter
lucro. Por isso que esse texto já fala, as vantagens da automação para a indústria. É lógico que uma fábrica trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, vai dar muito mais lucro. Mas a pergunta é, isso é bom para o trabalhador? Não ter nenhum tipo de interrupção no serviço? Sem dúvida, a automação vai aumentar a rentabilidade da empresa. Vai ter custos mais baratos e ela vai ser mais competitiva no mercado. Qual é o custo que o trabalhador vai estar pagando para isso? Veja só que maravilha. Com os processos automatizados, reduz os acidentes de trabalho e afastamento dos trabalhadores por trabalho repetitivo. Veja que maravilha. Mas por que não tem acidente de trabalho? Porque os trabalhadores não estarão lá. E onde vão estar esses trabalhadores? Desempregados. O processo de automação evita problemas na saúde do trabalhador, porque o trabalhador está desempregado. E aí eu pergunto, isso é bom para o trabalhador ou é só bom para a empresa? Veja que irônico. O trabalhador passou a vida inteira lutando para ter qualidade de vida no trabalho, para ter um trabalho com segurança, para ter um trabalho onde ele tivesse saúde. Com a automação, a empresa pode tirar todos os custos que ela fez nessa área. Para ela, é uma grande vantagem não precisar mais cuidar da qualidade de vida do trabalhador. Outra coisa muito interessante aí, que me parece irônica também, é que com a automação diminui as ações trabalhistas e a rotatividade da mão de obra. Não vai ter rotatividade porque não vai ter trabalhador. E não vai ter ações trabalhistas também porque não vai ter trabalhador para reclamar que ele não está tendo os seus direitos garantidos por essa empresa. A ironia é, a empresa consegue, de uma forma legal, não cumprir as garantias trabalhistas para os seus empregados. A automação industrial, ela elimina os problemas de controle de qualidade. Por quê? Porque ela consegue erradicar os erros humanos. E sem humano, os processos podem ser cuidadosamente regulados e controlados. Olha que interessante. O que eles estão querendo é eliminar o humano do processo de industrialização. Sem o humano, eles eliminam os erros de produção. E o bom dessa brincadeira toda é que, graças à ação do marketing, o consumidor ainda vê naquele produto totalmente automatizado muito mais qualidade. Mesmo sabendo que isso levou ao desemprego de vários trabalhadores, ele prefere comprar esse produto, aumentando assim a credibilidade da marca perante o consumidor. Mas tem uma última coisa muito importante que a gente precisa levar em consideração. Algumas pessoas vão continuar trabalhando nas indústrias. E essas pessoas vão ter que se submeter ao ritmo das máquinas, ou seja, vão trabalhar, adaptar o seu modo de produção ao ritmo das máquinas. Não é mais o ritmo humano, o modo humano de produção, mas aqueles humanos que permanecerem na indústria automatizado vão ter que submeter as suas rotinas às rotinas das máquinas. Olha só, não vai ser as máquinas que vão servir ao trabalhador, mas o contrário. O trabalhador estarão servindo ao funcionamento das máquinas. Quando a gente vê essas imagens de gente na rua comendo quentinha, motoboys entregando as quentinhas, ou de pessoas preparando esse alimento em casa, é impossível não pensar em como elas estão fora do moderno modo de produção automatizado do século XXI. Isso é um grande engano. Veja como funciona esse processo. A fábrica, ela demite seu pessoal de cozinha, higiene, refeitório, compra de alimentos, etc. E, como é boazinha, permite que os funcionários passem a sair no almoço para comer fora. Gente bacana, né? Como o trabalhador recebe pouco, ele acaba comendo uma quentinha no meio da rua. Agora, quem faz essa quentinha não tem nenhum direito trabalhista. É alguém que trabalha em casa, sem garantias e muitas vezes sem higiene. E precisa vender seu produto o mais barato possível. Essa cozinheira,
que podia estar trabalhando na fábrica, com carteira assinada, com seus direitos, agora se vira em casa com a ajuda de todos os membros da família para sobreviver. E, como ela mora mal e longe, surge um novo funcionário aí, um outro desempregado que faz o trabalho de motoboy, entregando essas quentinhas, que também poderia estar trabalhando na fábrica, mas precisa fazer esse bico para sobreviver. Mas o que isso tem a ver com o capitalismo monopolista mundial? Ora, essa fábrica, aquela do começo, que demitiu o cozinheiro para economizar, ela não oferece trabalho, terceiriza a limpeza, a segurança. Com isso, ela economiza muito com a mão de obra, com os custos da mão de obra. E aí, ela pode vender seus produtos, por exemplo, peças, mais baratos no mercado exterior. No fundo mesmo, quem vai lucrar com isso nesse mercado globalizado não é necessariamente essa fábrica que está vendendo aqui, mas são as grandes multinacionais que compram esses produtos baratos do terceiro mundo e ali investem esse produto barato numa produção de mercadorias e acabam revendendo para nós com alto preço e ficando com lucro que não é investido na qualidade do trabalhador, da cozinheira, do entregador. Ou seja, esse processo que terciariza o trabalho aqui no Brasil, que destrói a qualidade de vida do trabalhador, vai favorecer nem necessariamente o capitalista nacional, mas é um lucro que vai girar no mercado mundial e vai sim favorecer alguém. Resumindo essa primeira parte da nossa aula, podemos dizer que o trabalho em tempo parcial, temporário, subcontratado, terceirizado, vinculado a uma economia informal, sofre um processo de degradação e precarização. E ele é utilizado pelas grandes corporações que passam a não precisar arcar com os custos trabalhistas. Esse processo é chamado de informalização do trabalho. A informalização, ela prepondera no setor de serviço, o setor terciário, ocupa 57% dos trabalhadores brasileiros. E é o único setor que cresce mais que a indústria ou que a agricultura, né? Oferecendo serviços como comércio, manicure, limpeza, delivery, e ele vem sendo estimulado por uma legislação trabalhista que reduz os encargos sociais, os direitos trabalhistas, cria o banco de hora, a terceirização, e recentemente surgiram propostas de contratos por tempo determinado ou por tempo parcial. Ou seja, a legislação está, de certo modo, oficializando a informalização do trabalho. Essa relação trabalhista, na qual o trabalhador perde um vínculo com o seu trabalho, além de produzir um subproletariado com renda abaixo da linha de pobreza e inseguro da sua permanência no trabalho, enfraquece ainda mais o sindicato e as suas lutas, levando com isso a um retrocesso nos direitos trabalhistas. Esse é um mapa mais ou menos ruim para o trabalhador que a gente está vivendo. Outro fator que demonstra que os problemas das relações de trabalho, os seus impactos na qualidade de vida das pessoas, são políticos e não econômicos, é que mesmo hoje, com toda essa tecnologia, automação, robótica no trabalho, ainda existe trabalho escravo no Brasil. Só para a gente ter uma ideia, em 2019, mais de 1.000 trabalhadores foram libertados da escravidão. Só vem a comprovar que, apesar de existirem condições para um trabalho automatizado, ainda há uma escolha política de vários empresários manter trabalhadores acorrentados à escravidão, a um trabalho análogo à escravidão em pleno século XXI. Isaac Asimov, um escritor norte-americano de ficção científica, ele escreveu Eu, Robô, O Homem Bicentenário,
pensando no futuro do mundo do trabalho, esse mundo automatizado, robotizado, ele dizia de uma forma muito bem-humorada o seguinte: no futuro, para o trabalho funcionar, vão precisar apenas de um homem e um cachorro. O cachorro para impedir que o homem chegasse perto das máquinas, e o homem apenas para dar comida para o cachorro. Eu não sei se vai ser esse o nosso futuro, mas é bom a gente pensar para onde a gente está caminhando, para quando chegar lá a gente não se arrepender. Apesar de tudo isso, ainda podemos ter uma visão otimista para o futuro. Se, como vimos, essas questões de fome, desemprego, relacionadas à qualidade de vida do trabalhador e das pessoas em geral, estão relacionadas a escolhas sociais, a escolhas políticas, então o homem pode fazer escolhas diferentes e seguir um novo caminho. Uma dessas propostas que leva a uma nova qualidade de vida, uma nova concepção de trabalho, uma nova concepção de futuro, é a economia solidária. Um projeto econômico que a gente vai ver alguma das bases dele aqui e que é possível de ser implantado. A economia solidária acontece quando as atividades econômicas organizadas estão baseadas em autogestão. O que é isso? A autogestão é quando as pessoas podem escolher os seus caminhos. No cooperativismo, onde não existem patrão nem empregado, todos são donos do negócio. Baseado também numa democracia interna, na qual todos os membros decidem conjuntamente o caminho para onde eles vão. E por último, ela é baseada na busca da melhoria da qualidade para toda a comunidade no qual essa atividade econômica acontece. Além disso, a economia solidária está comprometida com relações de trocas justas, na quais todos os envolvidos saem ganhando naquela troca, em relações sustentáveis com o meio ambiente. O que são relações sustentáveis? Aquelas na qual o ambiente onde está acontecendo aquele fenômeno continua igual ou melhor do que era antes desse fenômeno acontecer. E relações saudáveis para as pessoas, nas quais a qualidade de vida de todos os envolvidos seja preservada e, quiçá, melhorada. Parece uma utopia, né? Bom demais para ser verdade. Mas olha só, aqui perto de nós, em São Miguel do Gostoso, uma praia do litoral aqui no norte do Rio Grande do Norte, a gente tem um exemplo no qual está acontecendo experiências de economia solidária. Lá, eles têm inclusive o próprio dinheiro, o gostoso. O paraíso existe, está aqui. Pessoas, um abraço a todos. Espero que dessa aula fique a seguinte lição. Esses problemas que a gente encontra no mundo do trabalho não são porque Deus quer, nem porque a economia manda, nem porque é o destino. São obras do homem. E se são obras do homem, nós podemos transformar isso. Então, essa realidade utópica que vimos ainda há pouco pode ser construída, está nas nossas mãos. Espero que fique essa mensagem dessa aula. Aqui encerramos o nosso curso sobre o mundo do trabalho. Mas lembre-se, além de assistir essas videoaulas, você pode pesquisar nos resumos que eu enviei para vocês. 2 folhinhas que tem todo o conteúdo que foram abordado nas 3 aulas. Para cada aula, um resumo. Além disso, vocês podem ampliar, aprofundar as discussões de vocês pesquisando nesse livro, Sociologia e Movimento. Aliás, todo esse nosso curso foi baseado nele.